Olá, meus diletos irmãos em Cristo Jesus. Me prometam que vão assistir este vídeo do início ao fim. Esta reportagem de início saiu hoje na TV Jovem Pan. Irmãos, você que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, você tem consciência da gravidade do que significa essa notícia dentro de uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Pois é, trouxeram o mundo para dentro da igreja. A atual direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus mergulhou em profundidade, não é, nos vícios, nos procedimentos não republicanos da política brasileira, que choca toda e qualquer pessoa que sabe o quanto a Igreja Evangélica Assembleia de Deus era conceituada antes dessa administração. Então assista do princípio ao fim. Essa corrupção que permeia alguns políticos nacionais, pois a atual direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco também está recheada de denúncias disso que esse jornalista, conceituado jornalista com tanta propriedade, chama de desvio do dinheiro público, roubo do dinheiro público. Assista todo este vídeo, por favor, não deixe de assisti-lo e deixe aqui os seus comentários. Exclusivo, de 2015 a 2021, o senador Davi Alcolumbre manteve uma funcionária do gabinete que nunca esteve em Brasília. A informação é do Bruno Pinheiro, que chega agora ao vivo com mais detalhes. Bruno. Olá, Vitor. A você uma ótima noite. Quem nos acompanha, uma informação exclusiva justamente sobre o Senado Federal e o senador o Davi Alcolumbre. A informação que eu tive acesso nesta segunda-feira, uma servidora que foi contratada, que foi lotada no gabinete do senador Davi Alcolumbre em 2015 e exonerada em 2021. O que ela não sabia é que ela era contratada, lotada aqui no gabinete do senador no Senado Federal, e ficou sabendo somente quando ela foi exonerada. Ela é do Amapá. E o que chama a atenção é que essa mulher nunca esteve aqui na capital federal. Em uma conversa informal que ela foi filmada e sem saber que estava sendo filmada, conversando com outro amigo, ela relata o que acontecia durante esse tempo de serviço. Só para a gente relembrar, eu tive acesso aos documentos aqui do Senado Federal que revela o valor que essa mulher recebia em 2015, logo quando ela foi contratada, o valor de R$ 9.456. No mês de fevereiro, já agora de 2021, essa mulher recebeu R$ 5.735. A função que ela ocupava, Vitor, era um serviço de auxiliar ali do senador Júnior, é o que está neste olerite. Mas o que nunca aconteceu, essa imagem que nós também conseguimos acesso com exclusividade, revela a mulher nesta segunda-feira, ela saindo do gabinete de campanha do senador Alcolumbre e entrando num veículo adesivado do senador da campanha eleitoral. Só para a gente entender de qual forma que essa mulher recebia o salário. Ela não recebia o valor que era divulgado de R$ 9.000, recebia em mãos e assinava um recibo. Chegado um dia que um servidor chegou a orientar ela a comparecer numa agência e abrir uma conta, mas esse cartão, segundo ela, não ficou com ela. Vamos acompanhar. Você tinha quanto tempo com o Davi? Fez 11 anos. Nunca te deu nem naquela vez que ia fazer um nome lá? Não. Eu não mandou um café pra ele lá pra... Porque ele mandou eu abrir uma conta aqui, o Paulo. Eu abri o Banco Brasil. Aí quando foi dia que chegou um cartão aqui pra mim. Ele perguntou o que eu fazer esse cartão. Aí ele ligou pra ele, disse que era pra me mandar o cartão. Aí eu dei pra ele e ele mandou pra ele o cartão. Essa é uma conversa longa de diversas revelações.
essa mulher reclama, é uma idosa na verdade, ela reclama que estava recebendo muito pouco e que em alguns momentos chegou a faltar a alimentação, porque ela estava sem dinheiro. E ela reclamou que fosse aumentado o salário. E só para a gente entender e finalizar essa história, essa mulher ela estava contratada e estava lotada no gabinete aqui na capital federal. Mas durante esse vídeo, a mulher revela que nunca esteve aqui na capital federal. Mas era muito terrível quando o chefe tomou posse. Eu só não fui porque eu fiquei doente. Eu só não fui porque eu estava doente. Senão eu tinha ido lá quando eu fui em Brasília. A mulher ainda reafirmou que, ao final do mês, um funcionário é quem organiza os recibos e aí eles acabam assinando e recebem o dinheiro em mãos. É um caso de roubo de dinheiro público que tem o eufemismo de chamado de rachadinha. Não é rachadinha, é roubo de dinheiro usando laranjas para tirar dinheiro público. E não é a primeira vez que se fala nisso. O senador Alessandro, em 2021, foi ao Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mostrando que havia esse roubo de dinheiro de gabinete chamado de rachadinha. Então, isso é um roubo. O que é normal é que um funcionário seja contratado e que trabalhe para o mandato, trabalhe para o gabinete no seu município, no seu estado. Isso é normal e é regulamentar. O que não é normal é que a pessoa receba sem trabalhar, e o roubo muito maior é ter que devolver parte do salário. Isto é grave e isto é roubo. No dia 27 agora, irmãos, foi protocolado no Ministério Público Estadual uma denúncia-crime, não é, contra algumas situações envolvendo a presidência da nossa igreja e o deputado estadual Adalto Santos e também a irmã Aimee, né, vereadora do Recife. Eu vou ler para vocês o que diz o teor da denúncia, tá certo? Diz o seguinte: fulano de tal é um pastor da nossa igreja, não é? Brasileiro, casado, tal, através do seu advogado Luiz Miguel dos Santos, inscrito na OAB tal, dos fatos. Em maio de 2010, o denunciante foi convidado pelo senhor Ailton José Alves, estando então presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Avenida tal, para trabalhar junto à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ou seja, a CPAD, com endereço na Avenida Dantas Barreto, conforme cópia da carteira de trabalho, CTPS em anexo. Atendendo ao chamado do pastor e a sua vocação para o ensinamento do Evangelho, neste setor permaneceu por 10 anos, aliás, por 10 meses. Em seguida foi demitido da CPAD e integrado como funcionário para trabalhar no Templo Central da IADPE na Cruz Cabugá, ficando vinculado à superintendência das campanhas evangelizadoras como rol de testemunhas abaixo. Tem as testemunhas, nós vamos omitir por enquanto. No período em que ficou nessa superintendência da Assembleia de Deus Pernambuco, recebia seu salário pelo gabinete, observem, pelo gabinete do deputado estadual Adalto Santos, ao qual era vinculado como funcionário, mas trabalhava na IADPE. Observe, o irmão, o pastor, era funcionário na Assembleia de Deus Pernambuco, mas era vinculado como se fosse funcionário do gabinete do deputado Adalto Santos, cuja campanha do Adalto Santos foi realizada com dinheiro da igreja e com apoio e participação direta do gestor presidente Ailton José Alves, pois mantinha uma parceria com esse gestor para que o deputado empregasse em seu gabinete membros ou pastores da IADPE com a finalidade de pagar ao pastor Ailton José Alves pelo apoio e patrocínio de sua campanha. Assim como para que o pastor Ailton José Alves economizasse o dinheiro da igreja, utilizando o dinheiro público derivado do gabinete do deputado Adalto, considerando que grande maioria dos membros, filhos de pastores, esposas de pastores, etc., indicados, são lotados no referido gabinete, recebendo diretamente do gabinete do deputado estadual Adalto Santos, alguns sequer sem trabalhar. As provas deste conluio para lesar os cofres públicos da IADPE estão contidas no áudio em anexo. Inclusive, irmãos, tem um áudio muito comprometedor que foi anexado juntamente com essa denúncia. Continua a denúncia. O vínculo e a remuneração foram acertadas entre o pastor Ailton José Alves e o mencionado deputado estadual Adalto Santos,
pois o interesse do pastor era se prevalecer do dinheiro público em detrimento do exercício particular do noticiante, ou seja, do pastor que está denunciando, fazendo uma casadinha, entre aspas, com o deputado que pagava ao autor desta representação com dinheiro público. Essa prática do pastor presidente da IADPE é uma constante com muitos membros da igreja que temem por suas famílias, são ameaçados de várias formas. Como membro da IADPE, sofria ameaças constantes de ser desvinculado da igreja e não ter mais como manter a sua família. Durante esse período em que recebia pelo gabinete do deputado Adalto Santos, residia com a sua esposa em uma outra cidade, trabalhando como pastor, representando o presidente naquela cidade. A utilização dos espaços da igreja para a propaganda eleitoral do referido deputado é comum e usual, tanto que o pastor presidente da IADPE responde a inquérito junto à Polícia Federal exatamente pelo uso das dependências da igreja em favor do candidato à época Adalto Santos, sendo público e notório que os membros da igreja são orientados pela direção para votarem apenas nos candidatos indicados pelo gestor Ailton José Alves. Após não concordar com os abusos do gestor Ailton José Alves, sofreu com represália e demissão do gabinete e os consequentes constrangimentos por parte do pastor Ailton, o que o fez se desvincular completamente da IADPE, sendo notório o poderio do pastor Ailton perante as autoridades públicas, mas ao mesmo tempo, em reservado, ele menospreza a figura das autoridades, reputando a todos como católicos endemoniados. E aí o irmão se refere àquele print que foi publicado aí por todo o estado de Pernambuco, em que o presidente da IADPE chama juízes, promotores, advogados, vereadores, prefeitos, gays, não é? Todos de amigos do demônio e dos diabos, inclusive diz que todos são católicos. E aí o pastor continua na denúncia dizendo: a pedido de Adalto Santos, do pastor Ailton, que necessitavam de uma pessoa de extrema confiança para empregá-la no gabinete do deputado, a sua remuneração seria derivada para pagamento de outros componentes, que de igual modo também trabalhavam na campanha eleitoral. Foi indicada, veja só, a esposa do pastor que está denunciando aqui, a senhora fulana de tal, que nós estamos omitindo por enquanto, que também foi vinculada ao gabinete do evangelista e deputado Adalto Santos entre 2017 e 2018, recebendo a quantia bruta paga pela Assembleia Legislativa de R$ 13.615. Entretanto, recebia apenas o valor de R$ 500, que eram entregues ao denunciante, no caso ao pastor esposo da irmã, pela indicação de sua esposa. E isto feito pelo gabinete do deputado, que tinha o cartão e senhas para manusear a conta da esposa do denunciante, já que todos os documentos estavam nas mãos do deputado em conluio com o pastor Ailton José Alves, que diretamente e indiretamente administrava os gabinetes dos políticos da IADPE, deputado Adalto e vereadora Aimee. Inclusive, podiam fazer empréstimos bancários em nome da esposa do denunciante, conforme se comprova com os documentos em anexo. Muitos documentos, irmãos, coisas terríveis foram juntadas a essa denúncia que o Ministério Público já está atuando. Vale ressaltar que a esposa do denunciante inicialmente foi indicada para ser empregada do gabinete da vereadora Aimee, ficando servindo como laranja para cobrir as despesas do gabinete da vereadora por mais de 4 anos, entre 2013 e 2016, repassando grande parte de sua remuneração para a vereadora, custear despesas do gabinete, recebendo mensalmente em torno de R$ 7.000 no papel, e ficando apenas com um valor de R$ 500, sem contudo exercer qualquer atividade profissional, indo no gabinete apenas para assinar sua posse, ficando a vereadora com o restante de seu salário na chamada rachadinha muito conhecida. De modo que a situação se tornou totalmente insustentável, conseguindo o denunciante se liberar do jugo e das ameaças do pastor Ailton José Alves e do deputado Adalto Santos, pelo que resolveu denunciá-los perante o órgão fiscalizador da coisa pública e guardião da cidadania. Assim pede e espera a investigação desses fatos. E além disso, nós temos um departamento social onde distribuímos mensalmente centenas e até milhares de feira básica. Isso é feito sem nenhuma ajuda do erário público, nem de político, doutor. Nenhum centavo. Funcionários da igreja estariam vinculados à ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Estado. São deputados.
Deputado. Tem um bocado de deputado que se elegeu dentro da igreja. Não são deputados evangélicos, tem católico e por aí vai. E tem vereador também na Câmara Municipal do Recife. Então, esses funcionários receberiam salários da Alep e da Câmara, que seriam pagos por políticos membros da igreja, sem nunca terem prestado serviço no gabinete. Ou seja, funcionário fantasma. A mesma coisa na Câmara Municipal. Entendeu? O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. Ontem, 27 de agosto de 2019, foi protocolado junto ao Ministério Público do Estado de Pernambuco uma ação contra o gestor presidente da IEADPE, Ailton José Alves. O fato é gravíssimo. Isso mancha definitivamente. E os pastores que porventura ainda duvidam da conduta de Ailton José Alves e de sua diretoria, os membros também devem se posicionar, porque já dissemos aqui inúmeras vezes, Deus não tem compromisso com erro, com pecado, com transgressão de ninguém. Foi assim toda a história. Pecou, puniu, recebeu a recompensa devida dos seus delitos. Tá certo?